Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, do podcast mais veloz da internet brasileira, o mais polêmico, porque olha só, hein? Finalmente tivemos prova de Fórmula 1, voltou e com tudo. Voltou com disputa na pista, disputa na sala dos comissários, disputa sprint, disputa de campeonato mundial. Muita coisa vai ser debatida no programa de hoje, então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Estamos em todas as plataformas de áudio, que você pode deixar a classificação 5 estrelas e nos seguir também. Estamos no nosso Instagram, na nossa lojinha, estamos na Zapping, estamos em todos os lugares e vamos acelerar mais uma vez. Inclusive, se inscreva também no canal aqui, já falei uma vez, mas se inscreva de novo, porque tem muita gente que não é inscrito no canal e acha que é inscrito, mas não é inscrito, e vocês ajudam bastante a gente quando se inscrevem no nosso canal. Time tá completo aqui hoje. Os dois são bronzeadinhos aqui, tô vendo aqui o Christian. O meu deve ser de sujeira, porque sol eu não vi ultimamente. Você tava outro dia, como? Tava mó sol em Austin, que eu vi você em Austin. Ah, lá. não, mas era não. sempre dentro do box, né? Não Dentro tava... do box e o barco que você estava ontem também. mas... Ontem você passou dia em Miami. Então. Né? Sim, mas Na foram água. 2, 3 horas, só vendo a corrida, depois voltei pro aeroporto. Sei. Não deu tempo de queimar, não. O Christian, rapaz, tá bronzeado, garoto da praia. Mas você Christian. tomou banho hoje de manhã. Tomei. Ah, tá. Tá aí. Sempre bom ir pra Bahia, né? É bom, né? É Opa. bacana. Show. Turma, então já sabe os recadinhos básicos aqui do nosso programa. Semana importante aqui, eu gosto de pegar aquelas coisas de curiosidades, de datas. A gente tá gravando na segunda-feira, até confirmar, segunda-feira é dia 21. 21 de outubro de 90, Christian, foi a revanche do dia 22 de outubro da terça-feira do ano anterior, entre Senna e Prost ali. Teve pouco contato entre Senna e Prost, que vai ter pouco contato no programa de hoje também ali, mas duas disputas, você que viveu essa época, fortes, hein? 89 e 90. Então, na verdade foi pré-minha época, né? Porque eu comecei em 92, mas eu tava, óbvio... Mas já tava, tipo... completamente acompanhando, Acompanhando. né? Porque você tá na boca do gol, né? Então, você tá acompanhando, óbvio, tudo que tá acontecendo. Eu lembro. Que, por exemplo... agora, momentos particulares, por exemplo, você, teu pai, Tigrão, o que eles falavam? O que ele falava sobre isso? Você lembra? Alguma... O Tigrão, É. quando... A primeira coisa que ele fazia era um clássico dele, né? Quando os dois se encostaram, Tá. ele nem Inicialmente... Em qual das duas? Nas duas, né? Tá. Eu acho que se eu não estava assistindo na hora junto com Tá. ele, é óbvio que a gente viu várias reprises juntos, né? E daí ele fazia assim. Ele puxava a mão na napa dele, né? E daí ele olhava assim, não sei. Eu preciso pensar, mas eu acho que fulano fez errado. Eu acho que ciclano... E ele dava a análise dele bem direta, bem... Diria que cristalina, né? Daquilo que ele achava que era certo e errado. Interessante. É uma sequência, nessa semana aqui, dessa semana de outubro, de vários títulos mundiais. Por exemplo, no dia 21, além do título do Senna em 90, foi o do Lauda em 84 e do Kimi em 2007. Lauda 84 foi aquele de meio ponto, contra o Prost. No dia 22 foi o Schumacher em 95, e aí o Hulme em 67 e o Alonso em 2006. E no dia 24 teve o Hunt de 76, Surtees de 64, Prost de 86 e o Villeneuve de 97, aquele dos 3 E na tempos iguais. quinta-feira foi o primeiro título do meu pai. Quinta passada. Isso. Quinta passada. E na próxima semana é o de 87. Inclusive o de 83, eu lembro que a gente comentou que... Eu não lembrava quando que teve um piloto que foi campeão mundial e a equipe ficou em terceira no campeonato. O pessoal mandou... Esse ano vai ser. Esse ano que pode ser que aconteça isso. E o teu pai foi campeão em 83. A Brabham chegou em terceiro lugar nos construtores. Muita gente mandou nos comentários aqui, valeu, pessoal. E o Nelson foi campeão. Meu com a pai Brabham em foi o terceiro. único que ganhou campeonatos e 2 vezes a equipe não ganhou, né? Isso. Uma com a Williams ganhou, as duas Brabham não. E o único que vai refazer isso vai ser o Max, né? Porque se ele ganhar o campeonato esse ano, porque ele já em 21 a Red Bull não ganhou. Isso, 21 não ganhou. E esse ano também provavelmente... Não vai ganhar. Se ele ganhar, não vai ganhar. Então Sim. vai ser o único também que vai igualar esse...
esse feito. Esse feito. Então a turma andou. Valeu, turma. Bora falar então de Austin, uma corrida muito bacana aqui, principalmente depois do pit stop, que já começou também bacana na sprint no sábado. O que vocês querem falar, meninos, inicialmente aqui sobre a prova? Um pouquinho antes. Você estava lá nos bastidores. O que é mais legal, é lógico pra gente, né, fica até vergonhoso nossos palpites, né, de quem vai fazer pole e tal. O Cris Diga por vocês. O Cris acertou dessa vez, deu um chute acertado, mas... Não, acertei a sprint, errei na corrida principal. Não, mas só que não tem a gente não tem, calma, eu sei. Mas, tá bom. Enfim. Ele foi o pontuador, né? O Christian venceu. Tudo bem, mas baseado na sprint, eu achei que ele fosse dominar a corrida de domingo, então, né? Justo. Então. Mas voltando, falando pra gente, a gente olhando de fora, a gente sempre tem essa dúvida. Pô, tá apertado. Uhum. Eu achei, sinceramente, que a McLaren tem um pacote overall, parece estar um pouco mais forte, né? E até o próprio Max achou isso. Cara, vai ser difícil aqui, a gente vai tentar, vamos ver como é que vai ser, mas vai ser difícil segurar a McLaren. A gente tava chegando em Austin. Então, assim, pra mim tava claro, já era claro que a McLaren tinha uma pequena vantagem. Mas o que é legal é que até as próprias equipes, que obviamente tem muito mais informação que a gente, tem simulação, enfim, eles vêem muito mais dados, né? Até nem eles sabem como vai ser, né? Eu vi a entrevista do Piastri depois da corrida falando sobre México e Brasil e nem eles sabem exatamente como vai ser, porque assim, ainda mais as etapas sprints, que você tem um treino, depois vai pra classificação, depois direto pra corrida, depois volta pra classificação, depois outra corrida. Se você começa meio errado de setup, de balanço, de alguma coisa, se o update não funcionou, cara, é muito difícil recuperar no final de semana, né? A única coisa que deu pra perceber na sprint é que a Ferrari estava muito rápida. Agora, como as 4 equipes estão tão próximas, o que pode acontecer entre sábado e domingo pode mudar muita coisa, porque dá uma acertada, muda alguma coisa. Só que a Ferrari, claramente, ela não acertou a classificação para sprint. Na corrida da sprint, eles foram muito fortes. E aí, na corrida, obviamente, deram aquela, não vou dizer sorte, né? Mas teve aquele pega dos dois, aproveitaram e sumiram. Mas eu acho que mesmo se não tivesse acontecido aquilo no começo, a Ferrari ia sumir na corrida. Mas é muito legal ver isso, porque nem as próprias equipes sabem quando vão chegar no final de semana o que vai acontecer. Se a pista vai... se ela vai ser melhor para algum carro, se o outro carro vai acertar mais o setup do carro. Então, a Fórmula 1 nunca teve isso, né? A Fórmula 1 nunca teve essa proximidade entre 4 equipes e esse pega tão arrojado. Então, tá bonito de ver. E espero que continue assim, porque, pô, dá gosto de ver a Fórmula 1 assim, né? Tá parecendo ver a NASCAR, tá lá adega até a última volta que você não sabe quem vai ganhar, né? Inclusive, fez 5 anos do dia que eu narrei o Talladega. Quem ganhou, eu não sei. Porque não dá pra saber quem ganhou. Foi o pentelésimo day, fez no dia 5 de outubro. Fez 5 anos ali. Senhor Fittipaldi. Agora, você não acha que a Red Bull deu uma melhoradinha com aquele upgrade que eles levaram lá para Austin? Por quê? O Max classificou em segundo na sprint, ganhou a sprint. Ele só não foi pole para a corrida de domingo porque o Russell bateu. Porque venhamos e convenhamos, ele ia fazer a pole. Só no primeiro setor ele já estava 1,5 décimo mais rápido, sendo que no primeiro jogo de pneu dele, até a curva 19, ele era claramente mais rápido que o Lando. Daí ele, não sei se ele deu uma erradinha ou se ele foi um pouco mais conservador e o Lando foi muito agressivo, tanto que... Foi no limite do foi track limit. Foi no limite do limite de tudo. E conseguiu meter a pole. E aplausos pro Lando, né? Porque ele aproveitou muito bem o primeiro jogo de pneu em caso que acontecesse alguma coisa no segundo jogo de pneu, que foi exatamente aquilo que houve lá. Então, você não acha que a Red Bull deu uma melhoradinha em relação aos outros grandes prêmios? A única coisa que eu fico na dúvida é que eu tinha certeza que o Max ia performar um pouco mais na hora da corridona de domingo. Eu acho que se você olhar a performance do Max na corrida em si, eles não estavam olhando para a corrida, eles estavam olhando só para o Lando. Para se proteger. A corrida deles não era... A estratégia deles era
ficar na frente do Lando. Se a Ferrari ia ficar 10, 20, 30 segundos na frente, se a Mercedes ia vir, a estratégia deles até o final do ano vai ser o Lando. O que o Lando fizer, eles vão fazer se for para brigar para nono, para décimo, para segundo, qualquer coisa, é cobrir o Lando. Então, essa vai ser... Porque a briga é essa, do campeonato, entendeu? Então... Diga-se de passagem, eles fizeram muito bem, né? Porque eles entraram com X diferença e saíram com 3 ou 4 pontos a mais mas eu vou dizer que eles entraram. Foi de braço, foi segurado no braço, né? Porque, assim, de velocidade, a McLaren estava melhor. A estratégia foi melhor. E quando a gente entrar no assunto lá do incidente... Exatamente, que vai ser bem polêmico. Vai ser divertido isso daí. Eu tenho vários tópicos dentro do assunto, mas... então, acho que o Max salvou um final de semana. A Red Bull melhorou sim. Pérez, de novo, mostrou um final de semana difícil para ele. Eu até achei... depois da sprint, foi depois da classificação, depois da sprint, eu não lembro, tava conversando lá dentro do box, falei, o update novo que foi pro carro do Max realmente fez uma diferença. Não, foram pros 2 carros. Falei, então tá... Eu tinha achado que tinha ido só pro carro do Max, né, que isso acontece naturalmente, quando só dá tempo de fazer uma peça, vai pro carro que, né, tá precisando mais. E não, os 2 carros tinham um update, o mesmo update. Então, assim, realmente, eu não sei o que vai ser, né? O próprio empresário do Max estava lá esse final de semana, que não acompanha todas, e vai estar indo no México, e acho que vai para o Brasil, se eu não me engano, porque ele está, mesmo por mais que ele esteja com um contrato pro ano que vem, a chance está cada vez maior deles ficarem em terceiro no campeonato. E não é isso que eles querem, né? Inclusive, vai ser assunto também, claro, o Liam Lawson fez um baita fim de semana. Sim. Uma baita corrida fez o Liam Lawson. E o Colapinto também. Também. Teve constantemente na frente do Albon. Deu um show pra cima do Albon. Isso daí eu já vou cantar a bola antes de acontecer, né? Vai colocar a Williams numa situação delicada. Que já tá. Mas vai colocar numa situação delicada, porque o Sainz fez um final de semana impecável, muito bom. Entretenimento, Sainz. Exatamente. Se tirar o driver of the day, se tirar o driver of the day, que foi o Leclerc, eliminar ele, que ele não fez nada demais, só fez tudo sólido. O Sainz, para mim, esse final de semana... Não, andou muito. Andou muito. Inclusive, depois da troca de pneu das 2 Ferraris, ele estava, acho que 10, 12 segundos atrás do Leclerc, acabou terminando... Tudo bem, chegou a estar 5 segundos, daí acho que nas últimas 2 voltas ele perdeu uns 2, 3 segundos até, porque ele deve ter dado uma aliviada. Mas aonde eu ia chegar o Sainz está indo para a Williams. Claramente... um piloto de um calibre bem alto indo lá para Williams. E aí, o que você vai fazer? Albon ou Colapinto? É claro que é o Albon, porque ele tem contrato, mas o que você faz lá com o Colapinto? Você deixa ele encostado, sendo que constantemente, cada vez mais, ele está andando no mínimo igual ao Albon ou um pouquinho melhor que o Albon. E aí? E o Albon está começando a sentir pressão, né? Ele rodou na classificação, está começando a cometer erros. Ele reclamou em Singapura do Colapinto, assim, o cara me... fez um dive bomb. Não tinha nada, foi. Tava longe. Então, assim, o que isso mostra? De novo, aquele assunto que a gente já falou 10 vezes aqui. O Albon parecia uma estrela perto de alguns pilotos. Entrou um piloto que parece ser bom, daqui a pouco ele não parece nada demais agora. Então, assim... que é? Quando ele estava andando do lado do Max, ele estava sob pressão, estava conseguindo performar e agora está performando, ou performou até hoje, eu não acho que seja tanto o caso, entendeu? Eu acho que ele estava do lado de uma super estrela, não conseguiu performar, agora aí ele andou 2, 3 anos com pilotos mais fracos que ele, ficou parecendo que ele era um piloto acima da curva, ou que ele se sentiu mais confortável, a cabeça dele acertou, ele tá andando. Cara, sentou um piloto jovem, que não tinha feito nenhuma temporada de Fórmula 2, o argentino, e da primeira bandeira verde, o cara tá andando de igual para melhor. Então, assim, isso me mostra, de novo, ele deve ter conseguido um contrato bom, o Albon, né? Para ficar aí uns 3, 4 anos. É longo. É longo. Porque você está no lugar certo, na hora certa, entendeu?
Pode acontecer que o Colapinto termine o ano fazendo todas as coisas na frente dele e o ano que vem ele fique sem andar. Olha como as coisas são loucas. É grande chance. Não, grande pior chance. que isso, né? O Colapinto tá com 5 pontos. O Albon tá com 12. E se chegar no final do ano, o Colapinto fizer mais pontos que o Albon, e daí ele vai estar sem andar na próxima temporada, o Albon vai continuar lá na Williams, sendo que o Colapinto correu só o quê? 6 corridas? Não, e outra? Que é difícil porque, sei lá, o Williams vai conseguir, tipo, 2 pontos no máximo nas corridas que faltam, mas você pega as últimas provas, realmente impressiona bastante. E o Colapinto ajudando no campeonato de construtores também. E outra coisa, né? Como a Williams, que se no meu entendimento, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, é quem tá bancando o Colapinto na Fórmula 2, ou grande parte do orçamento, ele deve ter um contrato muito amarrado com eles. Então, por mais que venha uma Sauber ou qualquer uma, ou até a Visa Cash App, Sim, né? já ouvi esses uns também. Ou o próprio Red Bull, a Williams pode falar não, eu não vou emprestar, ele não vai correr e pronto. Né? Ou senão vai vender ele bem caro. Sim. Também, porque daí no caso vai ser bom para a Williams, né? Visto que eu acho que a situação financeira da Williams não é das melhores, então... Até tá estruturadinha, estruturadinha, mas ok, não tá nada comparável a e já uma McLaren, uma que... Red Bull, enfim. E o James Hull já falou que vai sacrificar 25, já pensando em 26. Então também vai ser um ano complicado ano que vem de performance para a Williams, porque a Williams tem muito problema de defasagem na fábrica. Acho que é a mais antiga da Fórmula 1, assim, em termos de maquinário, tudo. Eles estavam muito atrás, estão tentando tirar essa diferença, então eles vão tentar focar muito mais em fábrica, por causa do teto orçamentário, do que necessariamente no carro para o ano que vem. Então, agora, que ele está impressionando, ele tá. E só não vai ser uma francomania aqui em Interlagos, porque já tem praticamente todos os ingressos esgotados, e o pessoal no Brasil compra ingresso rápido, mas de imprensa... vai vir muito jornalista argentino para cá, porque é a prova mais perto e os caras estão, assim, vivendo um conto de fadas, realmente. Não, e tem 2 corridas, né, para ele acelerar, né? Tem a sprint e a prova principal, então... Não, mas parabéns. Quem for argentino ouvindo o programa, vocês estão de parabéns, vocês têm uma grande chance de ter uma futura estrela aí. Muito legal. E o Lawson, que entrar nessa briga também aqui, a gente já vai voltar para o assunto... Mas como tocou no assunto de Pérez, essas coisas, o Lawson também fez encarou o Alonso 2 vezes, o Alonso ficou pistola com ele. Aquela volta na classificação dele, só para deixar claro, Sim. Ele largou em último porque ele já tinha um penal, uma troca de motor que já vinha do carro passado antes dele pegar o carro, então ele ia largar em último, mas ele queria fazer a volta para simular, para treinar, que ele precisa de quilometragem, e fez um voltão. Sim. Então, assim, lógico, foi um final de semana só, né? Vamos deixar agora, se ele andar bem no México e depois no Brasil de novo, eu acho que a chance é grande dele ir para Red Bull. E aí uma vaga na Red Bull. A situação tá difícil. E ainda o Tsunoda teve um fim de semana difícil, porque tava na frente, ficou para trás, rodou depois. E de novo, é aquele negócio de novo, né? Tá no lugar certo na hora certa. Né? O companheiro do Tsunoda... Eu não tenho visto algum companheiro muito forte do Tsunoda. O mais forte que ele teve foi o primeiro ano dele, que foi o Gasly. Que o Gasly destruiu ele. Que eu me lembro, né? Eu tô errado. Não, sim. Foram 2 anos o Gasly, o De Vries, depois o Ricardo, e agora o Ricardo o Lawson. Então, vamos ver. Mas o Tsunoda quando ele entrou na Fórmula 1, ele mostrou velocidade, só que ele tinha uma inconstância muito grande. Daí essa inconstância dele, ao longo dos anos, ela foi melhorando. Mas os pilotos foram diminuindo de performance do lado dele. Então... Mas eu tô falando só do Tsunoda. O Tsunoda foi um pouco mais constante. Sim, porque mas no primeiro ano, às vezes ele classificava em 11º, na outra corrida estava em 20º. Daí na outra corrida estava lá na frente, daí na outra, ou senão ele ia bem na corrida, e daí na outra corrida ia mal pra caramba. Mas concordo com você, os pilotos foram... porque uma coisa, você pega uma pista e fala, você tem que virar todas em 42.0. Aí você vai lá e vira 42.0, beleza. O seu companheiro de equipe, ele tá virando todas 41.0. Você tem que... Ou que seja, um meio segundo. Agora você tem que abaixar o ritmo, você começa a errar. Né? Se o limite é esse, você tem que andar a 1% do limite, é muito mais difícil você andar a 4% do limite, entendeu? Então, uma coisa, ele tava do lado do Gasly,
Que também, de novo, o Gasly, quando ele andou do lado do Max, tomou, entendeu? Mas eu acho que é diferente do Albon, assim. Talvez ele seja um pouco melhor. Ainda mais a gente tem visto ele do lado do Ocon, que não é nada besta, que é um piloto bom também. E os dois têm sempre andado pau a pau, entendeu? O Gasly, inclusive, foi a melhor classificação dele esse final de semana lá em Austin, que ele largou em sexto na temporada inteira. E também é um ganhador de corrida, né? Também tem essa marquinha de vencer uma prova. Agora, o melhor rádio do final de semana foi o rádio do Tsunoda. A hora que o Lawson voltou na frente dele, né? A hora que porque o Lawson parou, fez a troca de pneu, mas bem tarde na corrida. Então eles inverteram, né? Ele largou de duros. Exatamente. E pôs o médio. Ele estendeu o primeiro jogo de pneu. A hora que ele voltou para a pista, o Tsunoda viu ele na frente e falou: How did that happen? Tipo, como é que isso aconteceu? Bom, como é que isso aconteceu? O cara andou mais que você. É muito simples. Pô. O engenheiro até respondeu meio que politicamente para ele durante a corrida, mas sei lá, ele tem que se preocupar em acelerar. Ele não tem que se preocupar com o companheiro de equipe dele. Ele tem que se preocupar em fazer a melhor corrida que ele possa fazer e não onde é que tá o meu companheiro de equipe, porque ele sabe que a batata tá assando agora, né? Pressão total dos companheiros de equipe, mas vamos lá, falar do assunto ou disputas que nós tivemos entre Max Verstappen e Lando Norris, disputas desde a largada da corrida principal, depois ali com umas voltas pro final, espreme daqui, espreme dali, passa onde não passa, ainda bem que só apresenta aqui, vocês que comentam. E aí, gente, o que vocês acharam da punição do Lando, da disputa dos dois? Acho que começando pela largada, né? Você acha que o Max Verstappen ele não vai se aproveitar daquela situação que meio que o Lando acabou gerando, né? O Lando deu espaço. Ele deu espaço. E o Max viu o gap, né? Ou seja, a brecha e enfiou o carro lá dentro. A manobra inteira acabou não dando certo porque ele freou tarde, os dois carros esparramaram um pouquinho e quem acabou se aproveitando de toda aquela bagunça foi a Ferrari do Leclerc. Mas lembrando que a brecha estava lá, ela estava. E, você tá brincando com o seu Max Verstappen, né? Mas vamos lembrar, o Max ou a Red Bull estão correndo só controlando daqui para frente. Então, se os dois perdessem 1, 2, 10 posições... Tanto faz. O negócio é ficar na frente. Por isso que o Max se aproveitou daquela situação. Mas a manobra deu certo. Porque a manobra dele não estava preocupado em sair em primeiro. Não. Tá, entendi. Nesse ponto de vista, sim. Agora, o Lando, eu achei que ele vacilou na hora da largada. Devia ter fechado por dentro. Ele devia ter fechado por dentro. Daí você vai virar e vai falar, se ele freia por dentro, ele vai sair muito fraco na saída, daí meia dúzia de carros vão passar por ele. Eu não acho que esse é o caso, porque mais tarde na corrida, a hora que o Max estava se defendendo do Lando, quantas voltas ele não freou por dentro lá na curva 1? E ele saía na frente do Lando do mesmo jeito. Então, naquele momento, o Max provou que dava para ser feito. Ou seja, você consegue frear por dentro e daí você ainda sai na frente do concorrente na saída da curva. Eu achei que o Lando foi muito bonzinho na hora da largada. Como essa não foi a primeira vez que a gente vê uma situação dessa ao longo desta temporada. Foram já várias vezes que o Lando faz mais ou menos a mesma coisa. E o Max é o Max. Tem uma brecha, ele vai se aproveitar da brecha. Eu até achei interessante só pedir. Na sprint, o Lando largou bem. Na sprint, o Lando sai de quarto para segundo. Então ele largou bem na sprint. Mas realmente, a hora que eu vi, ele não tracionou mal. Você vê que ele tá na frente. Mas realmente, ele vem pra cá e faz a tangência. No que ele faz a tangência, o espaço tá aberto e mergulhou bem ali o Max, mas na primeira espremida dos dois. E assim, o Max tá numa posição favorável, que ele tá na frente dos pontos. O Lando precisa sempre tomar cuidado para não encostar. Então o Max, ele veio e faz um dive bomb, que eles chamam, né? Ele faz um mergulho. Ele vai mergulhar e vai botar. Vai ser a critério do Lando se ele quiser apertar, bater, encostar alguma coisa e estragar o carro, entendeu? Porque só quem tem a perder, se os dois ficarem de fora da prova, por exemplo, é o Lando. Porque o Lando precisa recuperar esses pontos. Então o Max está na posição que a gente sabe que ele é osso duro de roer para passar, para defender, para tudo mais. Ele
na linguagem dos pilotos, ele é encardido. Né? A Fórmula 1, a maioria dos pegas que a gente tem visto interessante tem sido com o Max, né? Ele que realmente... Bom, o Sainz fez um trabalho bom esse final de semana, mas o Max realmente parece que tira leite de pedra às vezes quando chega nessas brigas. Mas falando agora do incidente onde o Lando levou o penal, a gente vê bastante besteira na internet, pessoal dando palpite, etc. Eu acho que é muito simples. A Fórmula 1 já tinha dito isso, né, para os pilotos. Quando você faz o apex da curva, quando você está no meio da curva, se o carro de dentro está um pouco na frente, ele tem a preferência da curva. Então, se ele fez a parte de dentro da curva, né, o apex, no meio da curva, e ele tracionou, a pista é dele. Se o cara tracionou na frente. Se o cara de fora, que tá passando por fora, fizer o apex e tiver um pouco na frente e levou um empurrão para fora, o cara de dentro que tá errado, entendeu? Então, assim, para mim foi claro, o Lando não estava na frente, o Lando conseguiu até frear do lado, só que o Max carregou mais velocidade, no meio da curva ele estava na frente do Lando, então a curva era dele, o espaço era dele, ele tracionou e ele comeu a pista e o Lando teve que ir para fora. 2 pontos que eu quero falar aqui sobre esse assunto. O Lando estava muito mais rápido do que o Max. Mas assim, vou chutar aí quase 1 segundo por volta mais rápido que o Max. O Max o pneu dele estava derretido já aquela hora, de tanto defender, tracionar isso, aquilo. Então assim, cara, o Lando, aquilo lá, era claro que era um penal de 5 segundos. Pô, você acelerar, passar 10 metros para fora da curva e tomar posição e ir embora... Pô, você ainda tinha aquela hora, tinha 4 voltas pro fim ainda. Tira o pé e tenta passar de novo. Se você tá na frente, você sabe que você vai levar um penal, de qualquer jeito, vai para trás e pelo menos tenta passar ele. Ele ia passar, eu não sei. Mas que ele tava com um carro muito mais rápido que o Max estava. Então, cara, por que ele não tentou fazer isso? Essa é a minha primeira análise disso aí. E a segunda eu esqueci o que eu ia falar. Não, sobre isso, as 2 equipes, no caso a McLaren, ele até perguntou o que a gente faz. A McLaren orientou, não. Nós vimos que o Max também saiu. Tipo, eles estão alegando que os 2 saíram da pista. Lembrei que eu ia falar. Tá. Os 2 saíram da pista. E aí, consequentemente, tipo, os 2 estão errados, entre aspas, errados, porque os 2 saíram da pista. E aí vale a disputa porque estão os 2 fora da pista. E aí, por isso que, os caras estão fora da pista, então não tem problema, segue acelerando. E a minha outro comentário sobre isso cara, isso deixa muito claro que só vai resolver esses problemas se botar grama depois da zebra. Pronto, se tirou da minha... Nossa, eu tava esperando você terminar a tua linha de raciocínio. Mas eu sei que a gente pensa igual, você sempre... Não, para falar exatamente isso. Se a gente voltar ao Grande Prêmio da Áustria, que a gente debateu aqui com uma certa intensidade já aqui no programa e que resolveram lá na Áustria, esse ano foi resolvido. Sim. Porque há 2 anos atrás a corrida, a classificação, acho que teve corrida sprints também, foi uma vergonha. Não sei quantos carros... mais de 1.000 carros foram over track limits. Ou seja, se colocar em grama, naturalmente você vai voltar para a pista. Eu vi na internet, teve uma comparação que fizeram IndyCar, track limits, e Fórmula 1 track limits. Fórmula 1, o cara passou, sei lá, meio centímetro com a roda interna por cima da linha, ele era punido. O IndyCar, teve um ano que eles foram lá para Austin, que eles liberaram. Você podia andar onde você queria. Vamos pegar a curva 19, que eles estavam focando a curva 19 como exemplo. O que acontecia? O IndyCar ia lá fora e daí ele voltava para a pista. Por que ele voltava? Porque tinha grama na frente dele. Porque se continuasse a linha de asfalto, concreto, sei lá o que é, até a próxima curva, você pode ter certeza que ele ia ficar por fora para ter um ângulo muito melhor de entrada na próxima curva. Então, se colocar a grama como sempre foi a vida inteira, naturalmente o carro de fora, você já vai frear o carro de fora e você vai fazer ele naturalmente a voltar para trás do carro que está por dentro do seu lado. E a outra coisa que eu também ia comentar lá do Lando, sim, você não tem o espaço, porque o Max estava
estava freando por dentro, estava se defendendo. Qualquer piloto que está na frente tem o direito de fazer isso. Inclusive, todas as vezes que o Max se defendeu, ele já optou a linha, ou interna ou externa, bem antes do Lando começar a se movimentar. Ou seja, o Max que foi proactive nesse caso, e não o Max sendo reativo, ou seja, o Lando saiu do vácuo dele, o Max estava tentando fechar ele, que não foi o caso. A partir do momento que você se coloca por fora, você está se colocando numa posição de risco. Todo piloto sabe disso, porque passar por fora é muito mais difícil do que você passar por dentro numa freada. Então, não sei, sim, tem essa visão de foi culpa do Max, foi culpa do Lando, mas o Lando está se colocando numa posição de risco a partir do momento que ele tenta passar o seu Max Verstappen por fora na freada. Resumindo, eu acho que o Max tem nada a perder, ele tem que defender a posição dele. E ele sempre foi agressivo, todos os pilotos sabem disso. Só que o Lando tem que entender que ele estava muito mais rápido. Então, ele tinha que ter deixado passar e tentar de novo. Não é que tava assim, eu tô acabando com meus pneus, não sei se vou conseguir ter outra chance. Não. Depois que ele passou o Max, ele abriu 3 segundos em 3 voltas. Entendeu? Ele tava tentando abrir os 5 porque sabia que ia ter um penal de, uns 5 segundos. Ficou e o Max tá... No final da corrida, deu 4.1. E o Max tava andando aqui, porque ele sabia que se ficasse mais de 5 segundos, ia perder a posição. Então... Isso mostra que estava quase 1 segundo por volta mais rápido. Então, assim, cara, eu acho que foi o Lando tinha que ter... Ele tinha que ter... Tá claro que ele tinha que ter tirado o pé e tentado de novo de outra forma. O que eu acho que pega muito, e aí você vê os comentários também de muita gente falando, é a inconstância das análises de casos. Que nós tivemos nessa mesma corrida, o Russell e o Bottas num duelo. O Russell foi punido por forçar o Bottas ir para fora. Mas o Bottas estava um pouco na frente no apex da curva. Tudo isso que a gente está discutindo um pouco na frente é muito relativo, né? Como é que você vai julgar olhando para uma televisão? O cara tá 1 centímetro para frente, mas eles têm câmeras para julgar isso. Não, eles têm. Porque pelo formato da pista ser tudo asfalto lá de fora, causa esse tipo de coisa. Do cara deles, dos dois... Então, você acabou de falar tudo. Causa esse tipo de coisa. Se voltasse pra zebra e grama, não ia causar nada disso. Tá bom, mas isso é se voltar, e deve ter seus motivos na pista, sei lá, se anda moto, não sei qual que é o motivo, mas enfim. Anda também. Então, assim, pela pista ter esse formato de prova, vai ter esse tipo de curva, esse tipo de incidente. A forma que a FIA achou de... conseguir regular esse negócio de quem bota quem pra fora, assim, de empurrar, chega no apex da curva, o cara de fora tá um pouco na frente, ele tem a preferência da curva. Tá, agora eu te faço a pergunta. Aonde que é o apex da curva? Quem é que... O apex da curva é aquela hora... Quem é que vai especificar aonde que é o apex da curva? Não, eu acho que eu sei o que é o apex da curva, mas... De repente, de acordo... eu posso te lembrar. Tá. Onde é o ponto de detecção do apex da curva? Exatamente. Porque, tipo, a Zamora tem o ponto... Porque dependendo do balanço do teu carro e do meu carro, que claramente podem ser diferentes, o teu apex vai ser num lugar, o meu apex vai ser em outro. E aí? Não, mas aí... Se você tiver com um carro mais dianteiro ou tiver com um carro mais traseiro, e aí? Mas numa disputa, os dois estão tomando a curva... junto. Não, estão tomando a curva, mas de repente você vai fazer o teu apex mais tarde do que eu vou fazer o meu. Tudo bem, mas é a hora que os dois carros chegam mais próximo da zebra. Então a zebra tá aqui, na hora que o carro, independente se a saída tá aqui ou se tá aqui, tudo bem, mas a hora que o carro chega nessa parte mais próxima. Só que e se o teu ponto for aqui e o meu ponto for aqui, e aí? Então você vai ter que se virar para fazer o ponto antes, para medir antes, para passar. Então, 2 pesos e 2 medidas. Né? Não, o próprio... vou te dar um exemplo muito bem. O Piastri, ele foi entrevistado depois da corrida e perguntaram para ele. Ele falou, cara, é muito difícil. Inclusive ele tomou 5 segundos uma manobra parecida na sprint contra o Gasly. Sim. Ele falou, cara, é muito difícil de julgar. Exatamente isso que eu tô querendo dizer. E ele é da equipe do Lando. Ele deveria estar do lado do Lando e falar, cara, não, tá errado isso aqui. Ele falou, cara, é muito difícil. Mas ele foi um dos que reclamou da inconstância porque ele tomou a punição. Aí eu peguei, por exemplo, o Russell e o Bottas, punição. Na própria sprint, as 2 ultrapassagens que o Russell tomou,
Ele foi jogado para fora também. Dá pra você ver que as duas Ferraris mergulharam no mesmo ponto e dá aquela espremidinha para fora. Mas isso todo mundo vai fazer, Thiago. Tudo bem que vai fazer. O Russell também faria se ele tivesse na situação ao contrário. Se ele tivesse por dentro, ultrapassando a Ferrari. Mas o que se questiona... Isso daí é da natureza de qualquer piloto. E tem que ser. Só que a questão é por que alguns casos são investigados por forçar o cara para fora e outros não. E você pega, por exemplo, o próprio relatório da FIA, naquele que eles postaram lá depois da corrida, dando a justificativa, cara, é meio doido, porque fala assim, ó, o Norris ultrapassou o Verstappen na curva 12 para o lado de fora, mas não estava à frente quando chegaram no Apex, que é a discussão de quem está na frente do Apex. Logo, ele perdeu a direita da curva, saindo da pista e retornando à frente de Max, o que é identificado como levar vantagem. Claro. Até falam, a punição nesses casos é de 10 segundos, mas optaram por 5, por eles entenderam que o Norris tinha pouca alternativa a não ser sair da pista por conta da proximidade com o Max, que também deixou o traçado. Tipo, os dois foram para fora da pista. Então assim, eles deram uma meia punição. Deram uma meia punição. Porque o Max também... Que também é o lance tinha saído da pista. Ok, mas tudo isso... Mas lembrar que o Max, na situação, quando o Lando passou ele por fora, o Max não chegou aí para fora da pista. Ele ainda ficou com 2 rodas na zebra. O limite do track limit. Mas não, diferente... Não. Ele tinha... Se você fosse analisar o carro do Max sozinho, andando... Vamos supor, se o carro do Lando não tivesse lá... Ele estava fora. Fora? Ele estava fora lá do track limit. Então, talvez por isso que não deram uns 10 segundos para ele. Exatamente. Porque é diferente daquela situação de Interlagos dele e do Hamilton, que depois da reta oposta... Tava fora. Os dois tava isso monte, daqui né? fora. Ele estava muito pouco fora, mas ele estava fora. Esse é um lance que... E ainda não. Mas o que salvou o Max, o que salvou o Max foi ele estar na frente do aro do Apex. Sim. Se ele estivesse atrás, eles iam deixar o Lando. Aí tiveram outras corridas. Na Hungria também teve um caso que passou por fora e valeu. Então tem várias coisas. E ainda um fim de semana foi mais polêmica ainda, porque antes de começar a prova, a FIA tinha falado de uma equipe que estava fora do regulamento, ali, uma parte fora do regulamento, que tinha um dispositivo que mudava a altura do carro no parque fechado. Podia fazer isso. E aí descobriram que era exatamente a Red Bull, essa equipe, que tinha um dispositivo que podia mudar a altura do carro. Que foi aquele texto que eu te mandei. Mas que era um dispositivo que tinha, mas não usavam. Que nem mais ou menos a Benetton de 94, que também tinha um dispositivo eletrônico no carro que tinham, mas não usavam. E aí, por conta, acabaram tirando isso daí e sem nenhuma punição. Então, um fim de semana que acabou sendo muita carga de olho na Red Bull, e o próprio Toto Wolff depois falou assim, eu sei porque não puniram, mas eu não posso falar. Disse o Toto sobre essa questão tanto do carro, entre aspas, fora do regulamento, por causa desse dispositivo que podia ser alterado ou não, e também dessa questão da disputa do Max com o Lando Norris. Quero saber a opinião de vocês também, pode colocar nos comentários aqui, quero saber o que vocês acham disso tudo. Zebra e grama. Todos os problemas vão embora naturalmente. Pode ser uma faixinha ali, só para dar aquela... Não. Uma faixa não adianta, que eles vão passar rapidinho por cima. Tem que ter no mínimo 1 metro. Não, zebra e grama. Aliás, curiosidade, tipo, o Hamilton... Como sempre foi. Fazia tempo que eu não vi um cara atolado na brita que nem o Hamilton no final, na corrida. Então... Fazia tempo que eu levei um susto, falei, cara, o cara tá preso na brita. Faz ele tempo tá que eu não preso via. na brita. É assim que tem que ser, porque naturalmente você não vai lá. Você sabe que você não pode ir lá. O que teria acontecido no final da reta? O Max claramente está se defendendo, está freando por dentro. O Lando ia recuar antes. O Lando ia recuar, exatamente como sempre foi. Quando eu comecei a correr de Fórmula Ford, você, depois Fórmula 3, tudo, era assim. Qualquer lugar que a gente ia, quando alguém se enfiava por dentro ou você tentava passar alguém por fora e não dava, ia acabar a pista, você tirava o pé e entrava atrás do carro. Pronto, acabou. É simples. Só que agora as pistas modernas, do jeito que parece um aeroporto, né? Então... Você tem espaço para ir para tudo quanto é lugar. Vai ter um carinha daqui a pouco fazendo os gestos lá para taxiar. Sei que vai ser bacana daqui para frente. Muita coisa vai rolar nas próximas etapas. Temos ainda mais assuntos aqui para falar da Fórmula 1. Por exemplo, o Christian quer falar, diga. Não, agora eles estão indo para o México. Isso, semana que vem já. Tá, que eu não lembro. Você não lembra? Não, que eu acho que já tem mais grama lá no México. Então, você pode ter certeza que a gente vai ver menos problemas lá no México do que aquilo que a gente viu em Austin. Quando vier para o Brasil, a mesma coisa. Por quê? Porque tem alguns lugares que tem... Tudo bem que você consegue usar
o que eles chamam lá de área Sim. de escape, mas tem um monte de lugar que já é grama. Então, ou seja, a própria grama vai limitar aonde o carro pode andar. Agora, quando não tem grama, quando tem o aeroporto, daí o cara vai onde ele quiser ir. E daí fica esse bafafá todo logo depois da corrida. Tô doido pra ver o Bico de Pato. O Bico de Pato não, o S do Senna Interlagos. Ué, mas lá não tem como cortar. Mas pô, dividir curva aqui, dá pra... Quero ver essas... Ah, então, você tá disputa. falando na segunda perna, lá É. do S do... Então... E na própria curva onde teve o Hamilton e Alguém Max vai ter 21. que tirar o pé, porque se um dos dois não tirar o pé, vai bater. Coisa diferente lá de Austin, por exemplo. Porque se alguém não tira o pé, vai tentar fazer a curva por fora para não só evitar o acidente, mas também tentar se aproveitar de uma ultrapassagem que foi exatamente aquilo que o Lando fez. Diga-se de passagem, eu não estou aqui defendendo o Lando, o Max teria feito a mesma Sim. coisa que o Lando fez. É isso que o pessoal não entende. A gente não está aqui debatendo se é pró-Max, pró-Lando, pró-isso, pró-aquilo. A gente está tentando mostrar uma situação que o Max, eu tenho certeza que teria feito exatamente a mesma coisa que o Lando fez se tivesse na situação contrária. Vocês teriam Ou feito a mesma coisa? Teria percebido que ele estaria tão mais rápido, deixa eu deixar ele passar E pra daí passar tentar de novo. Foi o que o Hamilton fez no Brasil. Em 21. E daí ele... E depois ele conseguiu E uma manobra depois ele na volta. Ele conseguiu, porque ele tava exatamente. tão mais rápido. Então, Então é isso que, sabe, isso que o Lando devia ter feito. Agora, será que o Lando tava É que eu acho que o com rádio da medo McLaren matou ele. Porque o rádio... Tem uma Não, conversa de rádio, os caras... Não, como o Max tá fora também, no nosso entendimento tá legal. E aí... pode ser também. Ficou nessa... E o que aconteceu também na reta principal, logo depois do boxe, eu não entendi, porque eles quase bateram ali. Naquela volta mesmo. Ah, sim, na sequência, porque É. o Lando Pois é. Mas freou lá pra dentro. Lá. Pareceu que ele fez um break test no meio da reta, alguma coisa assim. O que o Max chegou a alegar, inclusive, a Red Bull, que tipo, ele fez aquela... Manobra muito em cima da hora. o mover na Mas, enfim, frenagem e freou mais Chega forte desse ali. assunto que... Deve estar bombando os nossos comentários ali. Você Só- faria o mesmo? Não. Só para finalizar também isso daí. O Lando, se ele tá pensando que ele vai ganhar o campeonato do mundo em cima do seu Max Verstappen, guiando exatamente do jeito que ele tá guiando, eu acho que não. Eu acho que tem algumas coisas que ele precisa mudar a postura até para estar no mesmo nível de postura que o Max joga com ele. Então ele precisa jogar o mesmo jogo contra o Max. Daí sim eles vão estar conversando de igual para igual. Só que a gente viu várias vezes ao longo dessa temporada que o Max é mais agressivo que o Lando. Então o Lando tem que ser tão agressivo com o Max quanto o Max é com ele. Senão, não vai. Temos muitos assuntos para falar de Fórmula 1 ainda. Mas a gente vai aproveitar agora e fazer o Momento Pit Stop de hoje. Turma, Momento Pit Stop de hoje. Muitas pessoas curtiram o quiz que nós fizemos com o Christian semana passada. Aproveitar que o Nelsinho tá aqui também, fazer um duelo dos dois aqui para saber curiosidades sobre o Grande Prêmio do México, próxima etapa da Fórmula 1. Vamos pensar num jeito aqui, porque para não responder depois... Tudo bem, você fala 3, 2, 1, vocês falam A, B, C ou no máximo A, B, C, D, tá? As perguntas aqui do México. Vamos lá. O Autódromo Hermanos Rodrigues, sede do Grande Prêmio do México, homenageia 2 pilotos famosos. Quem são eles? A. Esteban Gutierrez e Sérgio Pérez. B. Pedro Rodrigues e Ricardo Rodrigues. C. Sérgio Pérez e Pedro Rodrigues. B. Pô, essa aí vou te contar, hein? Mas essa daí A nossa aí- curadoria de perguntas aqui, Acho vou... que até... Né? Ah, tinha até a D aqui que eu esqueci, mas já é. Pô, É. O Hector Rebaque, coitada. Tava aqui junto. Aqui é legal, essa já... O Hector Rebaque era patrocinado pela Pemex, que era uma petroleira mexicana. Se não me engano, correu com seu pai. Foi acho que 8-3. Então. Esse período. aí. 80, 84. 80, 83. É. 2, 3 anos. Ó, Vamos lá. segunda pergunta. Qual é a distância entre o grid de largada, a linha de largada e a primeira curva? A, Tá. calma. A, 500 metros. B, 811 metros. C, 750 metros. Ou D, 1.200 metros valendo. D. D. 1.200 metros? É.
811 metros. Então, eu ia falar ou D ou B. Não, eu sei. Podia chutar do D. A C, que era do meio, né? Tá. Qual o recorde de público do Grande Prêmio do México? A, 300 mil pessoas. B, 400.600 pessoas. C, 500 mil pessoas. Ou D, 600 mil pessoas. Ih, rapaz. Qual que foi a C de novo? A C, 500 mil. E a D? 600 mil. Eu vou de C. C? B, nenhum dos dois. 400.600 pessoas no ano passado. Quem é o piloto com o maior número de vitórias no Grande Prêmio do México? A, Lewis Hamilton. B, Sebastian Vettel. D, Max Verstappen. E D, Sérgio Pérez. Então, Pérez A, Hamilton, não é. B, Vettel, C, Verstappen. Ou e é D, Hamilton ou é Pérez. Max. Eu vou de Max. Eu também acho que eu vou de Max. É, Max Verstappen, 5 vitórias. Estão empatados aqui, hein? Pô, essa aqui eu já falei um dia, vamos ver se alguém se prestar atenção ou não, hein? Vamos ver. Qual seção do circuito passa por dentro de um antigo estádio de beisebol proporcionando uma atmosfera única? A, Foro Sol. B, Peraltada. C, Curva do Estádio. Ou D, S dos Hermanos. Curva do estádio. Vai, pra ser diferente, S dos irmãos. Eles não prestam atenção no que eu falo, hein? Foro Sol. Era o nome do estádio de beisebol, que era o Foro Sol, que eu falei acho que um outro dia aqui, que era um estádio de beisebol, que era o... Ah, bom, mas aí... Você falou mesmo? Falei. Eu não lembrava. Agora, eu vou falar uma curiosidade do Grande Prêmio do México. Qual foi a primeira in-car usada num carro de Fórmula 1? Foi lá no México. E quem estava usando essa in-car? Seu pai. Não. Emerson. O Capelli largando em quarto, lá no Grande Prêmio do México. Se eu não me engano, foi em 88. A primeira in-car usada num carro. Ao vivo? Ao vivo. Tá. Desculpa. Esqueci de falar esse detalhe. Ao vivo, foi do Capelli guiando uma Leyton House, 88 e 89. Um dos dois. Uhum. Foi lá, acho que foi 89. Foi no Grande Prêmio do México. Porque eu já vi uma onboard antiga que literalmente era um cara em cima do carro segurando com uma câmera. Não, mas aquilo foi ao vivo. Aquela foi ao vivo. Ao vivo com transmissão ao vivo. Sensacional. Curiosidades do Grande Prêmio do México. Acertaram 2, é isso? 2. Empate dos dois aqui. Então, curti esse quiz aqui. Vamos ver se a gente faz mais vezes. Esse foi o nosso Momento Pit Stop de hoje. Lembrando para você que está precisando de peça para o seu carro, conte com a rede Pit Stop, que é a líder em autopeças. E você sabe, hein? Na Pit Stop você pode pedir sua peça por WhatsApp, pelo site ou diretamente na loja. Então lembre-se, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta, turma, do nosso Momento Pit Stop. Aliás, quero agradecer bastante aqui a Pit Stop, a nossa parceira desde o começo do Pelas Pistas. São mais de 100 episódios que estamos juntos aqui. Valeu demais. E se você quiser fazer parte também da nossa história aqui do Pelas Pistas, ser um apoiador, um patrocinador do Pelas Pistas, tem o nosso e-mail aqui na descrição do episódio, do vídeo. Também pode nos achar nas redes sociais e você pode fazer parte do nosso time também aqui. Ou se quiser ligar diretamente para o Christian Fittipaldi, pode anotar aí 11 9... que o Christian atende você também aqui. Você pode marcar reunião com o Christian para... Falando em redes sociais, o Nelsinho abriu uma caixinha de perguntas aqui para a gente responder de vocês. A gente pode fazer mais os momentos pit stops, isso também. 3 perguntinhas rápidas aqui, que muita gente mandou. Na sequência, tiro curto rapidinho aqui para vocês. Expectativa para um campeonato 2025 da Fórmula 1 do jeito que está acabando em 2024? Eu acho que vai pegar fogo. Acho que com a proximidade dos carros, eu concordo com você. Ao contrário de 26, porque 26, tecnicamente, os carros vão mudar de novo. Então, é claro que a gente pode ver uma equipe acertar um pouco esse desenvolvimento ou essa revolução técnica que vai ter em 26, acertar um pouco mais do que as outras. E daí é claro que a gente vai ter uma vantagem um pouco maior de uma equipe em relação às demais. Agora, vindo dessa última evolução, né, que a gente está com a mesma regulamentação que há 3, 4 anos, praticamente, 2, né? 3 e 4. Então, e
como o jovenzinho tinha comentado aqui, que cada vez mais o que está bem interessante da Fórmula 1, que é essa proximidade das equipes, eu adoraria a gente ver um campeonato extremamente apertado, que eu acho que tem todas as condições do mundo de acontecer o ano que vem. Boa. A gente não sabe nem quem pode ganhar a próxima corrida. Imagina falar do ano que vem. Eu acho que a categoria acertou em cheio no formato que eles estão fazendo, tendo essas 4 equipes juntas. Tomara que o ano que vem sejam 5 equipes brigando dessa forma aí. Então... Show! Pergunta rápida, o que vocês acham que pode ter feito que a Red Bull perdesse esse rendimento do sábado pro domingo? Já que o Max ganhou a sprint no sábado e não... Acho que é um formato bem diferente de corrida, né? A sprint tem menos da metade de um grande prêmio. É óbvio que você está largando com muito menos combustível, então você está numa configuração de carro bem diferente daquilo que você vai correr no domingo. Além do que você não faz nenhuma parada de boxe. Então, são muitas variáveis técnicas que tem de diferença em relação ao Grande Prêmio de domingo. Mas eu concordo com você, Thiago. Claramente, eu depois que eu assisti a corrida de sábado, eu falei, nossa, batata, né? Porque eu acho que ele vai fazer a pole para domingo, vai ganhar a corrida e é óbvio que eu sairia como o grande vencedor do bolão esse final de semana, coisa que não Bom, discordo do Chris. Eu não acho que... Seria o bolão. Eu não acho que eles perderam performance. No sábado, se vocês se lembram, a Ferrari já estava muito rápida, sabe? Eles vieram engolindo os carros. O Max ganhou porque ele largou na frente, ficou fora das brigas, isso, aquilo. A única diferença é que entre o Max e o Lando, o Max estava um pouco mais rápido. Isso mudou um pouco para o domingo. Uhum. Eu acho que a McLaren acertou um pouco mais o carro. A Red Bull não teve que mexer tanto. Acho que a McLaren mexeu mais no carro e melhorou um carro um pouquinho. Agora, ficou claro para mim no sábado que a Ferrari eram os carros mais rápidos. Eles passaram de passagem, sumiram da McLaren. E não chegaram no Max, que o Max já tinha aberto um pouquinho e tal. Então, eu acho que foi mais posicionamento disso aí. Última interessante aqui. Boa. Já tá funcionando o telefone, hein? O pessoal tá ligando já pro Christian. Tá vendo? O pessoal já tá ligando. Deu diretoria, certo. vocês ficam reclamando do meu telefone? Aqui, o meu telefone nunca tocou aqui, tá? Já tá dando certo, pessoal, aqui. Mais uma vez, se você quer ser um apoiador, um patrocinador do Pelas Pistas, tá vendo? A gente vai deixar o telefone aqui embaixo. Deixar o telefone do Cris aqui embaixo para mais gente, ou o nosso e-mail do nosso time comercial. Perfeito aqui. Mas garanto que depois o Cris atende, né, o nosso contato comercial aqui. O cara que mandou essa pergunta aqui foi capcioso, hein? Vocês acham que Leclerc merece um título mais do que Norris? Ainda bem que eu só pergunto. Eu fiquei pensando nessa pergunta aí. Olha, eu acho que ele tá em... Como ele teve um carro melhor, talvez, nos últimos 5 anos... O Leclerc, desculpa. Como o Leclerc, nos últimos 5 anos, teve um carro mais consistente mais na frente, ele tá mais tempo, vai ganhando corrida. O Lando começou a ganhar corrida esse ano só, mais por causa do carro dele. Agora, eu acho que se colocar os dois numa equipe juntos, eu acho que o Leclerc ainda... Eu não sei, eu tenho um feeling que ele tira umas voltas assim que realmente são extraordinárias, em classificação e tudo. Difícil falar se isso vale mais um campeonato ou não, mas eu acho que o Leclerc... Se eu tivesse que... Outra forma de perguntar isso é se você é dono de equipe. Os dois custam a mesma coisa, mesmo contrato. Você vai no Lando ou vai no Leclerc? Leclerc? Puta, é difícil, hein? Tem hora que eu falo Leclerc, aí eu penso... muito difícil, mas eu acho que eu iria de Leclerc. Eu não sei, eu tô 50-50. Boa pergunta, os dois realmente estão... Eu acho que o Leclerc está com um entendimento geral da Fórmula 1. Mais pronto. Mais pronto, exatamente. Um pouco mais avançado que o Lando.
um dos motivos é até mesmo pelo fato que ele teve a oportunidade de guiar carros melhores do que o Lando guiou. O Lando passou a guiar carros extremamente competitivos nos últimos 2 anos. Fora isso, os carros dele, eram numa corrida era um pouco mais forte que na outra, mas na média não era tão bom. Agora, o que depõe contra o Leclerc são as corridas deles. Exatamente. É o fato dele ter o quê? Mais de 20 pole positions na categoria e só tem 8 vitórias, né? Essa desse final de semana foi a 8ª vitória dele. Então, isso claramente, se você for ver do ponto de vista de estatísticas, eu acho que depõe contra o Leclerc. É a 8ª vitória dele. Ele iguala 2022 com 3 na mesma temporada. Tá. Foram aquele começo de 22 que ele ganhou 3 e ao longo do ano ele ganhou Mônaco, Monza e agora. 2 grandes pilotos são... Eu não vou nem dizer que são promessas, porque são coisas que já estão acontecendo na Fórmula 1, que são realidades. Eu iria de Leclerc. Show! E o Leclerc, um dos assuntos também mais comentados no dia, o Leclerc ganhou a corrida e não levou aquele troféu... do ursinho, do Mickeyzinho dourado lá, que era o troféu que ia ser entregue. Porque identificaram que, do nada, assim, né? Falaram, puta, parece com alguma outra coisa. Até especularam que parecia com um Mickey. Depois especularam que parecia com um outro brinquedo lá, tipo uma outra empresa que faz umas réplicas. E no final entregaram, tipo, um escapamento ali pro Leclerc e aquele pneu da Pirelli de quem faz pole position pro segundo e pro terceiro. Tinha um troféu todo estilizado, bonitinho lá, que ia entregar. A Pirelli fez até um post com o troféu. E aí, na hora de entregar o troféu, os caras apagaram o post no Instagram da Pirelli. Mas eles mudaram de ideia na hora que tava todo mundo no pódio? Não, acho que mudaram, sei lá, no sábado ou antes, porque perceberam que deu repercussão. Que eu nem vi o pódio, pra dizer a verdade. Deu repercussão nisso de que, acho que pode ser que pareça com não sei o quê. E aí, pra evitar qualquer coisa, eles entregaram. Estranho, eu também não tava sabendo disso, não. Imagina, troféu, todo mundo falando troféu, não sei o quê, o cara ganha um escapamento, aquele pneu da pole. Os caras Você tem todos os troféus que você ganhou na sua vida? Você guardou todos? Todos, talvez não. Mas a maioria. Eu perdi, quebrou muita coisa, fiz muita mudança, né? Fui para os Estados Unidos, voltei para a Europa, vim para o Brasil... estragou muita coisa, perdi, dei alguns, mas a maioria que eu consegui guardar, eu guardei. Você tem bastante coisa? Não, tenho, mas é mais ou menos a mesma história, entendeu? No meio de mudança, perdeu alguns, daí teve um ou outro que eu dei. Qual que é o mais especial para vocês? Aquele que você fala, esse é o meu xodó, esse... Isso vai se depender da corrida, não do troféu, não, né? Então, mas o troféu, tipo, barra mas lembrança. Aquela corrida de Las Vegas de NASCAR, que a gente ganha na última volta, é o maior troféu que eu tenho, que ele deve chegar no meu peito, assim. Eu ganhei em Bristol também, só que o troféu de Bristol é a versão miniatura daquele relojão, né? Na Canon. Tá. Mas não é tão grande. Mas o de Las Vegas é grandão. Mas tá nos Estados Unidos, eu nunca consegui trazer ele pra cá. Tá no museu lá da pista. Da pista. Tem algum que é o... Eu acho que o meu foi o de 3 mil, da última corrida do ano lá de Nogarô, quando eu ganhei a corrida. Ganhei o campeonato também. Daí, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, quando eu tava no pódio, vieram me entregar. Falei, bom, eu acho que agora, finalmente, meu passaporte está carimbado para entrar na Fórmula 1. Se a gente vai conseguir ou não, é outro problema. Mas eu fiz a minha parte. Eu ganhei o campeonato, ganhei a última corrida. Eu acho que sim, eu acho que vai dar tudo certo. Show. Bacana aqui a parte dos troféus dos pilotos. Atualização da Fórmula 1, rapidinho aqui também. Foi decidido que ano que vem nós não vamos ter aquele ponto da melhor volta. Eu acho isso fantástico. Eu nunca gostei desse ponto. Não faz muito sentido também. Não faz muito sentido, porque você pega o caso do Ocon. Ele saiu na última volta, que ele estava em 18º, 18º, 17º, 6º, 9º, sei lá.
parou, colocou um jogo de pneu macio. Ou seja, ninguém nem ventilou a possibilidade de, durante o arco da corrida inteira, andar de pneu macio. Ele colocou um jogo de pneu macio. Ou seja, é quase ele andando com pneu de classificação contra os outros. Mas ele ganhou ponto. Ele ganhou... Não ganha, só ganha até os 10 primeiros. Mas por que ele fez isso, então? Acho que para acreditar a volta mais rápida, sei lá. Porque o Colapinto tava com a volta mais rápida. Ele até brincou na entrevista e falou assim depois... Poxa, não sei porque que o francês parou lá, tava lá atrás. Colocou um pneu novo. Vamos pensar no ambiente, amigo. Pra que colocar mais borracha na pista? Não, mas não é nem pneu novo, é um pneu macio. Isso que me chamou a atenção, né? Sei lá. Essa jogada eu não consegui entender. Concordo com você, Thiago. Ainda bem que eles acabaram com esse negócio do ponto, porque... Mas, Cris, a questão do ponto, o Ocon teria feito de qualquer jeito, porque ele não fez pelo ponto. Não, eu sei, mas o fato dele... Por exemplo, se ele tivesse em quinto na corrida, ele nunca teria feito o que ele fez. Alguns já fizeram parar quando tiver um gap grande porque atrás. Tinha um gap grande, mas se ele tivesse sem o gap... O ano que vem não fariam isso. Eles não fariam isso. Então, numa condição real dele estar em quinto e... Enfim, eu bato, eu sei que já falei 2 vezes, eu bato de novo na tecla dele sair com pneu mole e todo mundo andando só de pneu médio e pneu duro. É meio que Davi e Golias, você chegar com uma metralhadora comparado com o resto também uma coleção. Acumulando dados também, de alguma forma, não tem nada a perder, então o pneu vai jogar fora, o pneu vai devolver. O último da prova. Dá uma volta para sentir o que é, como é, enfim, não sei qual que foi o motivo. Essa também não entendi. Bom, o importante é que fizeram, na minha opinião, o correto, ainda bem que acabaram com essa... Ou continuar com um ponto... Só que, por exemplo, nos últimos 20% de corrida, ou 30% de corrida... Não, complica demais. Não, ninguém pode parar. Ou, sei lá, nas últimas 10 voltas... Você não pode fazer a volta mais rápida nas últimas 10 voltas da corrida. Não, aí complica demais. Ou vai ou não vai. Melhor ir no... Não, tá bom. Ok. Imagina. Se os caras não sabem se o cara tá dentro ou fora da pista, imagina saber se 10% o cara para. Não, tá bom. As últimas 10 voltas da corrida, entendeu? Porque todos os pontos... a maioria dos 80% dos pontos eles fazem sempre nas últimas 2 voltas da corrida. Por quê? É justamente a jogada que alguém entra no box, coloca um jogo de pneu novo, o carro tá de tanque vazio e daí ele vai lá e faz a volta mais rápida. Seguindo com o nosso programa, já na parte final aqui, os últimos assuntos do dia, novela Audi está perto de um final. Pelo menos foi o que disse o Binotto. Lá em Austin, onde Nelsinho Piquet estava em Austin, ali circula. Você encontrou o Binotto em algum corredor para lá e para cá? Eu vi ele. Viu, Binotto? Tava de camiseta Audi. Você conhece ele? Não é da minha época. O Binotto disse que vai tomar decisão em relação ao piloto nos meados do mês de novembro, quem será o companheiro de Nico Hülkenberg. Você atiçou a gente em redes sociais esse fim de semana. E eu fiquei sabendo... o Bottas vai ficar. Acredite ou não. Bottas em 25. Vai ficar. Não sei como, não sei se é porque ele é piloto do Toto, o Toto tem muita força política. Eu vi tantas histórias que eu não posso falar aqui, infelizmente. Mas, assim, Fórmula 1 tá um pega maravilhoso de assistir na TV, mas as coisas que a gente fica sabendo nos bastidores, às vezes dá um nojo, às vezes, de algumas coisas lá, que, enfim, eu gostaria muito de poder falar, mas não dá para falar algumas coisas, mas, enfim, não tem jeito, né? Quando tem uma categoria tão grande, tanto dinheiro envolvido, sempre vão ter interesses pessoais para lá, para cá, de várias pessoas, mas, aparentemente, não sei como, porque não faz sentido nenhum mesmo, ele vai ficar mais um ano. É uma pena. Mais não um merece. ano. Não, vai ficar. Tá. Vai ficar. E o ano que vem ele corre. Agora, se é um contrato de 1, 2, 3 anos, eu não sei. Mas deve ficar pro ano que vem. Realmente é uma surpresa muito grande. Fiquei bem chateado. Tem muitas pessoas merecendo essa vaga aí. Tem brasileiro merecendo essa vaga, né? Então. No lado bom, é que acho que o próximo piloto brasileiro a correr de Fórmula 1, acho que é o Bortoleto. É mesmo? Bom,
é o único que tá ali na cara Tá do na gol, cara do né? gol. Pode ser campeão da Fórmula 2, primeiro ano. Você já está afirmando isso daí ou é hipótese sua? Não, eu acho que não... Ele é o próximo piloto brasileiro a andar de Fórmula 1. Ele tá na cara do gol, tá indo muito bem. Tem vários que estão atrás dele que já vão andar, né? Então... Mas eu acho que a gente tá seguro em falar que ele é o próximo piloto brasileiro que vai andar de Fórmula 1. Agora, se ele não conseguir nada ou se ele não estiver correndo de Fórmula 1 na próxima temporada, você vê ele correndo de Fórmula 2 de novo ou você vê ele fazendo o que a gente pode chamar de um programa híbrido tipo Piastri e meio que esperando a chance dele chegar para 26? Isso não pode falar. Coloquei ele contra a parede. Colocou contra a parede. Então. Não, eu acho que, enfim... Dependendo que se ele for campeão da Fórmula 2, ele não pode correr, né? Só tem esse porém, só tem isso aí. Se ele ganhar o campeonato, Bem ele não lembrado, pode correr ano eu que tinha vem. esquecido desse detalhe. Você tem Não razão. pode correr de Fórmula 2. De Fórmula ano 2, que vem. pode ir, sei lá. Mas- Correr de Stock Car, ele Se corre. ele for correr de Fórmula 1, ele não vai estar andando de Fórmula 2 de qualquer jeito, né? Enfim, É que você falou que ele não eu vai tô correr falando, em 25. se ele não Eu não correr falei em isso. 25. Hã? eu não falei que ele não vai correr em 25. Eu falei que ele é o próximo piloto Próximo brasileiro a piloto correr. brasileiro a correr. Entendi. Só isso. Bom, resumindo, toda essa bagunça que a gente acabou de falar, ele tá na boca do gol. Tá na boca do gol. Tá. Boa. E o Bottas vai ficar na Audi. Na E Sauber. o Bottas, pelo que eu fiquei sabendo, Vai infelizmente vai ficar. Então, o que falta de assento vago ainda? Visa. O grupo Red Bull. Tá, Visa e vai depender o que for acontecer no caso do Pérez. Isso. Lá no carro do Pérez. Do Pérez. Que pode ser o Adjar, que inclusive estava lá já em... Pode ser o Adjar, Nossa, pode ser o sim. Bortoleto, enfim. Pode ser o argentino. Pode ser o Colapinto. Enfim. Tem muitos pilotos bons na cara do gol que merecem estar andando logo. Se vocês soubessem... Caminhão de advogado que tá atrás daquela porta que vocês não podem ver aqui. Agora, vocês acham que existe a possibilidade, principalmente indo pro México, sendo a próxima corrida, que o Pérez faça algum anúncio que ninguém está esperando? Não. Não? Zero? Não faz. Não? Também achei, mas pelo que eu ouvi, não vai fazer, não. Mas você ouviu da boca do Max isso daí ou... Não, eu tava sentado também com o empresário dele esse final de semana. É lógico que eles estão preocupados, né, da vaga dele. Por mais que ele tenha um contrato, a Red Bull pode comprar o contrato dele, né? E a Red Bull tá na cara, tá ali para ficar em terceiro no campeonato, né? Então, assim, é claro que a Red Bull ela tem todo o tempo do mundo. Ela pode tomar essa decisão em novembro, em dezembro, em janeiro, fevereiro. Ela pode tomar a decisão quando ela quiser, porque comprando um contrato, sabe, ela tem uma lista de pilotos para colocar na Visa, ela tem lista de pilotos para colocar no lugar do Pérez, então ela pode tomar a decisão a qualquer hora. É lógico que o Pérez e os empresários deles estão com uma preocupação grande ali do se a Red Bull vai fazer alguma coisa ou não. E a pressão que eles devem estar fazendo para a equipe cara, se vocês forem tirar ele, avisa logo, porque mexe com uma das últimas corridas do ano. E, pô, é sacanagem ele fazer essa corrida do México e o ano que vem não correr, ter a chance de não correr. Então, se houver essa possibilidade de vocês realmente quererem tirar ele, toma a decisão. Então, talvez estão colocando a pressão da equipe assinar um papel falando que ele vai correr independente de qualquer coisa, que não vou nem comprar o contrato dele, entendeu? Eu acho que tá meio que nesse impasse aí, porque se a Red Bull realmente tiver afim, mas que eu acho difícil a Red Bull tomar decisão. A Red Bull vai falar, olha, a gente não esse sabe. papel, assina esse papel aí garantindo que ele vai correr, eu acho que isso daí não vai rolar. Então, assim, mas eles estão querendo tentar, porque, pô, se a Red Bull falar pra ele, não, ano que vem a gente vai te comprar e você vai
aí ele vai fazer a despedida dele no México. Só lembrando todo mundo, empresário do Sérgio Pérez é o filho do Julian Jacob. É o mesmo que foi empresário do Ayrton, né? Ah, mas não é o filho? Tá, pai, filho, mesma coisa, mesma empresa. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É a Porque mesma um atua coisa. de um jeito, o outro atua do Não, outro. os dois atuam a mesma coisa. É só um cara tá representando o filho. Quando Não, o filho tá não bom. pode, vai o pai. A mesma Mas coisa. o Julian Jacob, entre vários pilotos que ele já empresariou, o Ayrton, o Dário Franchitti, na época da Índia, eu lembro que, nossa, ele estava direto lá nos Estados Unidos. Mas já faz tempo, né? Enfim, é o mesmo empresário que empresaria É o mesmo Pérez. grupo, é o mesmo grupo. Jacob Incorporation. Tá ali. Sobre México, teremos testes com alguns pilotos no treino livre 1, o Pato O'Ward pela McLaren e o Drugovich vai fazer o teste também com a Aston Martin, porém já foi informado o Drugo que naquele teste pós-temporada em Abu Dhabi não será ele no comando do carro da Aston Martin, vai ser o Jack Crawford, que também entrou na academia da Aston Martin. O Crawford foi 13º colocado na Fórmula 2 em 2023, e é o 5º nesse ano. Já renovou com a Dance para a 3ª temporada no ano que vem. Então esse é o lance já de pilotos para... Eu sei que é fofoca, não adianta nada falar isso, mas é só uma coisa interessante que sentado com um empresário de algum dos pilotos lá, eles mencionaram que o que tirou a vaga do Drugovich na Fórmula 1 foi alguém agenciando ele de uma maneira não tão boa. Perdeu oportunidades, não colocou ele no lugar certo. Mas também para a defesa dessa pessoa, né? Essa pessoa me contou, falou, cara, chega uma hora que não adianta. Você não pode ser um cara que não tem contatos na Fórmula 1, você precisa estar com alguém politicamente ligado na Fórmula 1. E quando eu falo isso, um Jacob, um Briatore, um Weber, um Alonso... Um Toto. Um Toto, um desses caras. Não adianta você pegar um cara independente e querer, não, eu vou fazer isso, aquilo. Mas foi uma junção disso e também tomando decisões erradas no que fazer, que ele tinha todo talento... lado comercial, tinha tudo pra estar andando de Fórmula 1. Agora, olha só que situação até que engraçada, né? O Jack Crawford, né? Isso. Ele, no primeiro ano, chegou em 13º. Isso, 13º. 13º. Isso. Ele está em 5º atualmente. Isso. Daí ele está indo para a 3ª temporada dele de Fórmula 2 e ele já está debaixo do guarda-chuva Aston Martin. Exatamente a mesma situação do Drugo. E se ele ganha o campeonato no 3º ano dele de Fórmula 2, ele vai estar na mesma situação. Foi vencedor, só que no 3º ano e está debaixo do guarda-chuva Aston Martin. Vai estar uma fotocópia do Drugo. Não, o Durhan vai andar de Fórmula 1 porque ele é empresariado pelo Flávio. Simples. Se, por exemplo, se o Drugo tivesse no guarda-chuva do Briatore, não tenha dúvida que ele tem muito mais talento e merece muito mais do que o Durhan. Mas por questões de quem você está linkado ou você não está linkado a uma das forças políticas, né, desse esporte, infelizmente não vai andar. Agora a força política que todo mundo quer saber. Bolão pelas pistas. Como é que foi o resultado? Pela sua primeira vitória. Você diminuiu a diferença para o 2º colocado, que é o Nelsinho. Você acertou Max e Leclerc no pódio, né? O Nelsinho e eu acertamos pole position, Lando Norris, e acertamos Max e Leclerc no pódio, mas em posições diferentes. Christian, como acertou 2 pilotos no pódio, somou mais pontos. México agora. Vocês fazendo os seus palpites aqui, o Nelsinho, você pode fazer analogicamente aqui o seu... Não, eu já fiz. Já fez? Já. Posição aleatória. 8. 8º? Boa, hein? Essa não estava no... ela não é fácil.
Mas eu vou escrever aqui pro Cris não me copiar. Sim, eu também tô escrevendo. Apesar que já vi que o Cris estava assim no meu papel. Eu vou botar no nosso grupo aqui. Então. Eu tava assim, o Cris. 8 aqui. Eu escrevo aqui exatamente para não esquecer e para deixar registrado. 8, tô precisando de um pole agora. Pole. 1, 2 e 3. Vamos lá. O oitavo, né? Peraí, o oitavo... Pode ir? Deixa eu só pensar no oitavo aqui pra não... Caramba, oitavo. Difícil o oitavo, hein? Nossa, eu vou mandar um oitavo aqui, que nem eu tô acreditando que o cara vai ser oitavo, mas... Porra. Ai. Feito. Se inscrever no nosso grupo. Tá bom. Vamos ver. O Cris, mas peraí, tem que falar do Cris primeiro pra ele não mudar de ideia. Eu usei ele de cabeça, exato. Puta vida. Como vocês são engraçadinhos. Puta vida. Você me copiou? Não, o meu já estava escrito. Pode ir? Pode ir, vai. Oitavo, Alonso. Oitavo, Alonso. Tá. É pra hoje, tá? Eu tenho que jantar em casa. Max. Max. Leclerc. Ele fala Max pra todos. E? Eu quase acertei esse final de semana. Tá bom. E? Então. E? O que é? Eu quase acertei esse final de semana. Eu falo Max pra todos. Você tá em terceiro no campeonato. O terceiro... E o terceiro? Lando. Não é possível. Toda... E é igual o meu. Max, Leclerc, Lando. E aí o meu aqui, ó. Seu também? MV, CL e LN. E o pior, você colocou ainda o oitavo. O Leon Lawson eu também coloquei. O LL. Não dá. Bom, próxima corrida vai ser empate pra todo mundo. Peraí, então. Lawson. Lawson. Ô, Thiago, você tá sabendo bem. Boa. Mas tá de parabéns. Tá hein? vendo? Não é só um rostinho bonito na TV também. Pior que deu. Esse vai ser o pior bolão de todos. Só falta todo mundo cravar aqui. Bom, a briga vai ser pelo Lawson e pelo Alonso. É isso, turma. Fechado então. Semana que vem a gente volta. Semana que vem com vários assuntos já de Grande Prêmio do Brasil, inclusive, hein? Muita coisa bacana pra ver. O Pinar é quando? Agora. Outro. É esse final? É esse. O outro é Fórmula 1, cabeção. É verdade. Então, você tá indo quando? Pra quinta, quarta? Quarta. Corrida é sexta e sábado lá. Sexta e sábado? Uhum. Graças a Deus. Domingo eu tô em casa. Quer dizer, sábado à noite eu tô em casa. Interessante. Bem interessante. Por que? Algum motivo que eles vão correr no sábado? sábado? Feriado lá? Eu não sei. Eleição? Sei lá o que é. Alguma coisa no Uruguai lá. Então, algum feriado lá. O normal de sempre. Uma na sexta e outra no sábado. Exato. Boa. Então a gente se vê semana que vem. Next week. Você sabia que eu corri lá onde você vai correr? Eu sabia, quando a TV era preta e branca. Ou nem tinha TV na época, não sei. 1989. Foi seu primeiro pódio na Fórmula 1. Muito bem, foi meu primeiro pódio na Fórmula 3. Eu não era nascido. Já tem foto sua no paddock da Fórmula 1, 89. É isso, turma. Valeu demais pela companhia. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe com os fãs da Velocidade. Semana que vem, tudo sobre o Grande Prêmio do Brasil, com garantir um episódio. Vai que tem coisas a mais pra vocês, hein? Estamos de volta. Valeu demais pela companhia. Até mais.